mas eu pensei em fazer uma aula justamente sobre o Evangelho do dia de hoje. Para nos auxiliar como material da aula, tá aqui, né, a cabeça, né, de São João Batista, uma imagem bastante forte, mas belíssima, né? É um vitral. Para nos auxiliar na compreensão, né, do Evangelho da missa de hoje, Padre Manuel Bernardes, Sermões e Práticas, volume 1, volume 2. Tudo do Padre Manuel Bernardes é bom. Para quem não conhece, ele já é um velho conhecido aqui para nós, né, na congregação. Eu sempre trouxe muita coisa dele aqui. Ele era um padre oratoriano de Lisboa, final do século XVII, início do século XVIII. Esses livros aqui, cadê? Esses livros aqui, né, tanto volume 1 como volume 2, foram publicados em 1711, em Lisboa. E ele era um padre muito singular. Muito singular. Ele não tem processo de canonização aberto, tá? Mas quem já leu alguma coisa do Padre Manuel Bernardes sabe que de fato ele não era uma pessoa ordinária. Ele não era uma pessoa ordinária, ele não era um pregador ordinário. Ele era uma pessoa provavelmente do mesmo nível, né, em termos de pregação, né, do Padre Antônio Vieira. E ele cita, né, o Padre Antônio Vieira com alguma frequência. Então, o título da aula, Ioannes in vinculis, né? João em prisões, João em cadeias. É justamente assim que começa o Evangelho da missa de hoje, né? São Mateus capítulo 11, vários versículos vão se seguindo, né? É um evangelho belíssimo, belíssimo, belíssimo. A gente acabou de ouvir na missa com a homilia do padre também excelente, né? O propósito aqui não é fazer uma segunda homilia, não é isso, mas uma meditação de fato, né? Afinal de contas, o Padre Manuel Bernardes, o que ele apresenta aqui são meditações nesses livros. O título se chama Sermões e Práticas porque tem tanto sermões de missa quanto práticas. As práticas eram aulas, digamos assim, que ele dava em retiros. Ele era formador de noviços no convento. Então, isso aqui, né, que a gente vai ver na aula, não há considerações minhas aqui, zero palavras minhas na aula de hoje. As considerações que a gente vai ver são tudo aquilo que ele ensinava para os noviços do convento. Mesmo que nós não sejamos religiosos, a gente tira muito proveito das coisas que o Padre Manuel escrevia. Até porque frequentemente ele falava aos leigos, né, nas homilias, etc. Enfim, páginas 303 até 334, 405 até 420 em cada um dos dois volumes. Esse livro aqui é da editora Pinos, do IBP lá de Brasília, para quem já conhece, né? Padre Daniel Pinheiro, etc., Padre Pascotto. Excelentes homilias, né? Assistam as homilias lá no canal deles, fazendo propaganda de graça aqui, porque realmente é espetacular, são excelentes padres. Provavelmente isso aqui está esgotado já. Provavelmente isso aqui não voltará a ser reproduzido. Essa é uma característica da editora deles, né? Tem uns livros assim espetaculares, aí não volta nunca mais. Quem comprou, comprou. Primeira parte da nossa aula, as considerações do Padre Manuel Bernardes no volume 1 sobre São João na prisão. E no volume 2, a gente vê que quem na verdade estava preso era Herodes e não São João. Na verdade, São João era rei e merecia coroa. E Herodes, mesmo sendo rei e livre, não era rei coisa nenhuma e não era livre coisa nenhuma. Nós vamos ver isso na parte 2. Pois bem, Ioannes in vinculis. Padre Manuel começa com uma consideração muito curiosa. Ele começa citando o Apocalipse, um livro selado com 7 selos. Aquele livro bastante famoso, né? O livro dos 7 selos, né, que vão sendo liberados um a um pelo Filho do Homem que aparece. E ao mesmo tempo, na mesma passagem, São João Evangelista, ele viu, na ilha de Patmos, ele viu muitos outros livros que estavam abertos. E o Padre Manuel, ele faz a seguinte pergunta: por que tem um livro fechado e muitos abertos? O livro fechado é o livro dos juízos divinos, dos pensamentos de Deus que são ocultos, que são secretos aos homens. E os muitos livros abertos são os livros dos conhecimentos humanos, da ciência humana. Para Deus, tudo que a gente sabe não é novidade. Para nós, tudo que Deus sabe é muito oculto.
é muito escondido, é muito abscôndito. Vere tu és Deus abscônditus. Profeta Isaías, né, Paulo? Profeta Isaías. Verdadeiramente, vós sois um Deus escondido. Vere tu és Deus abscônditus. É um Deus oculto, né, escondido. Não no sentido gnóstico, cabalista, mas porque os juízos de Deus, de fato, são muito, muito misteriosos para nós. As coisas que se passam na mente divina são muito, muito ocultas. Santo Agostinho comenta, né? Os juízos de Deus muitas vezes são ocultos, nunca, porém, injustos. Muitas coisas que nos acontecem, a gente não sabe o que Deus está pensando. E a gente tem até uma certa tentação de revolta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Os juízos de Deus, os pensamentos de Deus são ocultos, muito, muito inacessíveis para nós, mas eles nunca são injustos. E São Gregório Magno, comentando o livro de Jó, no Moralia in Iob, é também um livro, uma coleção de livros, né? São os comentários morais ao livro de Jó, também é uma coisa espetacular. Nem Santo Tomás teve palavras para o trabalho que São Gregório Magno fez com relação ao livro de Jó. Também, se pesquisarem na internet, dá para comprar. São Gregório Magno, comentando Jó, diz o seguinte: a submissão com que devemos adorá-los, os pensamentos, né, os juízos de Deus, as coisas que Deus assim determina. A submissão com que devemos adorá-los se deve medir pela escuridade com que não alcançamos a vê-los. Ou seja, quanto mais oculto, quanto mais escuro, quanto mais abscônditos, mais a gente deve se submeter aos juízos e aos pensamentos de Deus. Parece paradoxal, não é? Parece contraditório até. É muito oculto, é muito escondido. Mais ainda a gente tem que confiar. Mais ainda a gente tem que dar o nosso voto de confiança, por assim dizer. Afinal de contas, essa é a virtude. Nós, por força humana, jamais conseguiríamos isso. É por isso que no batismo Deus nos dá a virtude da esperança, que o padre, inclusive, comentou na homilia hoje. Se não fosse por ação divina em nós, pela virtude teologal da esperança, a gente não conseguiria se inclinar a fazer isso que São Gregório está sugerindo aqui. É lógico que a virtude ela tem como ser aprimorada, tá? Mas isso aí é assunto para outra ocasião. E o Padre Manuel se indaga. Por que ele está falando de tudo isso, né? Os juízos de Deus ocultos, devemos nos submeter aos juízos de Deus, porque de fato é uma coisa que causa uma certa surpresa. Ele se pergunta, porventura João não era justo? Sim, e Herodes sabia. Virum iustum et sanctum. Herodes sabia, isso aqui são frases da Sagrada Escritura. Ele sabia que era um homem justo e santo, pius et prudens, piedoso, prudente. Herodes sabia de tudo isso. Não era santo. Então por que Deus deixou isso acontecer? Ele não era profeta? Não, não era profeta. Ele era mais do que profeta, Nosso Senhor falou. Plusquam profetam. Mais do que profeta. Então por que isso aconteceu? Ele não era um homem de virtude, um homem santo? Não, não era homem. Era anjo. Ecce mito angelum meum. Nosso Senhor falou. Eis que eu mando, que eu envio. Mitere, né? Mito. Eu envio o meu anjo. Isso aqui é passagem também do profeta Isaías, né? Profeta Isaías. Então, Nosso Senhor chama ele de anjo, não é de homem. A gente não vai aqui dissecar essa passagem com os comentários dos santos padres, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, Santo Hilário, etc. São Gregório. A gente não vai dissecar essa passagem porque, de fato, é uma passagem muito curiosa. Quando Nosso Senhor fala dos homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Muito misterioso. O que Nosso Senhor quis dizer com isso? Dos homens nascidos de mulher. Se aplica para São José, então? Se aplica para os apóstolos? Se aplica para Nossa Senhora? A gente não vai dissecar essa passagem. A resposta é não, tá? Os santos padres dizem que não. Os apóstolos São José, eles são maiores do que São João, tá? Mas a gente não vai dissecar essa passagem com os comentadores lá de Whittingham, etc., igual a gente fez com os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. O propósito não é esse. Mas, de fato, é uma passagem curiosíssima.
Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Peguem para reler depois, porque de fato é uma passagem muito, muito profunda. E por isso mesmo, ela nos dá uma surpresa, nos causa um certo espanto. São João era tão grande, mas tão grande, que ele foi confundido com o Messias. O Sinédrio, os fariseus perguntaram dele: se você é o Messias, por que você não fala logo? A santidade dele era tão imensa que ele foi confundido com o Messias. E os santos padres comentam que a proximidade de parentesco que ele tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles eram primos, né? A proximidade de parentesco, de sangue que os dois tinham, ela é somente uma imagem longínqua, prefigurativa, alegórica da proximidade de santidade que, na verdade, os dois tinham. Isso é bem impressionante. Acho que é São João Crisóstomo que faz esse comentário. A proximidade de parentesco ela era só para a gente entender a proximidade de santidade que São João tinha com o nosso Senhor. Ou seja, São João, de fato, era... Faltam as palavras para definir, né? O que ele era. E, de novo, a gente se surpreende. Homem justo e santo, mais do que profeta, mais do que homem, era anjo, porque estava preso. Porque morreu do jeito que morreu. Ora, muitos motivos, né? Mas o Padre Manuel, Santo Afonso também na meditação de hoje, ele segue a mesma linha de raciocínio. Vejam que é uma espécie de unanimidade, né, entre os grandes teólogos. Não dizendo que o Padre Manuel seja do nível de Santo Afonso. Mas entre os exegetas, os comentadores da Sagrada Escritura, parece haver uma certa unanimidade. Que Deus permitiu que isso acontecesse com São João Batista para nos ensinar essa lição de que os justos passam por tribulação. Salmo 33, né? Muitos são os perigos, né, que o justo passa, mas de todos o livra o Senhor Deus. Completas de quarta-feira, eu acho. Para nos ensinar, então, que o justo passa por muita provação, o justo passa por muitas prisões durante a vida. Nós seremos, durante a nossa vida, presos muitas e muitas vezes. Talvez estejamos presos agora. Presos pelo quê? Por tanta coisa. E o Padre Manuel elenca 3 prisões. São as mais comuns, segundo ele. A prisão da pobreza, a prisão da doença e a prisão da infâmia. Por alguma dessas a gente vai ter que passar. Talvez por todas. Jó passou por todas. Vamos falar bastante de Jó na aula de hoje. Eu sou meio suspeito, né, para falar de Jó. Né, mãe? Gosto de Jó, né? Não começa, não. A primeira prisão. Ioannes in vinculis. E a nossa pobreza. A pobreza, a necessidade. Talvez aqui a gente não esteja falando de pobreza no sentido de miséria total e absoluta morar debaixo da ponte. Talvez não seja isso. Talvez seja. A gente não sabe do futuro. Mas talvez a pobreza aqui seja no sentido das necessidades, das eventuais necessidades que tantas vezes materialmente a gente passa nessa vida. Aqui a gente está falando de pobreza no sentido bem material mesmo, tá? Da pobreza espiritual a gente fala mais pra frente. Por que a pobreza é prisão? O Padre Manuel comenta que, em primeiro lugar, se a pessoa tem a virtude da magnanimidade, ela quer fazer grandes coisas por Deus. A virtude da magnanimidade, os santos até brincam, né? Os teólogos também, os ascetas, que a virtude da magnanimidade, ela é anexa da fortaleza, né? Ela é anexa da fortaleza. É uma subvirtude, ela está na parte potencial da fortaleza. Ela é a virtude dos ricos, que faz os grandes reis serem como São Luís IX, né, rei da França, Santa Isabel da Hungria e tantos outros, né? Santa Isabel de Portugal, tantos reis santos, reis e rainhas santos, príncipes e princesas santos, eles não tiveram seu coração dominado pela riqueza, mas eles dominaram a riqueza e usaram ela para a maior glória de Deus, e usaram muito, né? Eles tinham muito, então usaram muito. A virtude da magnanimidade que faz desejar magnânima, né? Mania,
ânima, uma grande alma, grandes desejos, grandes empreendimentos pela glória de Deus. A pobreza impede isso. A gente falou de grandes reis e rainhas santos aqui, príncipes e princesas. Mas os santos, e São Francisco de Assis? Paupérrimo. Ele não tinha magnanimidade? Tinha. Ele queria fazer grandiosíssimas coisas por Deus, mas muitas vezes não dava. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Porque não tinha os meios materiais, que muitas vezes depois aí sim Deus dava. São João Bosco, que é um exemplo claríssimo, né? A dívida dele quando ele morreu era uma coisa assim, era uma coisa escatológica, era uma coisa apoteótica, assim, a dívida dele era gigantesca. E ele foi um grande devedor a vida inteira. Ele fez grandiosíssimas coisas por Deus, mas não tinha recurso. Deus mandava, mas isso era para testar, para provar a confiança dele. Muitos santos passaram por isso, né? A gente vê isso na vida de muitos santos. Muitos. É uma coisa muito comum para a santidade, que Deus permita essa prisão, porque essa prisão liberta. Essa prisão liberta. E a gente vai ver que as outras prisões, elas também vão libertando não o corpo, mas a alma. Elas vão libertando o coração. Então, a pobreza, ela parece ser oposta à magnanimidade. Só parece. A pobreza de si, ela não é boa nem má, comenta o padre Manuel Bernardes. Os pobres pecam, para o horror da teologia da libertação. Não, ao contrário do que falou o Frei Boff, a divindade não está substancialmente unida à pobreza. Isso é uma blasfêmia. A pobreza não santifica ninguém. O pobre Lázaro de Jerusalém, na história, que não é uma parábola, aquilo ali Nosso Senhor estava contando uma história real, né? A do rico Epulão. Dizem vários comentadores, vários exegetas, que o pobre Lázaro, aquele que os cachorros vinham lamber as feridas dele, aquilo ali aconteceu de fato, aquilo não era parábola, tá? São Cirilo de Jerusalém, ou São Cirilo de Alexandria comentam sobre isso. Aquilo não era parábola, aquilo era história de fato. Nosso Senhor estava contando um relato que as pessoas ali conheciam. As pessoas chegaram a conhecer no século I. Vários historiadores judeus também confirmam que existiu o pobre Lázaro. Enfim, o pobre Lázaro ele não se salvou, ele não foi para o Sinom Abrae, para o seio de Abraão, que é o limbo. Ele não se salvou porque era pobre. Ele se salvou porque ele tinha uma conformidade com a vontade de Deus enorme. Santo Afonso comenta isso no tratado sobre a conformidade com a vontade de Deus. A pobreza não santifica ninguém. A pobreza ela não é nem boa nem má. Os pobres pecam, cometem pecados graves. Mas a gente vai ver que os pecados que procedem, exadipe, eles procedem da gordura, do excesso. O padre até comenta, né? Ele pede perdão quando ele está falando, né? Ele pede perdão, ele fala os pecados que procedem da grossura. É até engraçado, é um português, né? Falando, então para eles a palavra tem um contexto um pouco diferente do que para nós, mas esses pecados que procedem do excesso, eles são piores do que aqueles que procedem da magreza, da falta. A gente vai já ver isso melhor. Mas é bem fácil de entender. O rico tem tudo e se peca, peca por mais maldade do que o pobre. O pobre peca também. A pobreza não é nem boa nem má. Bom ou mal é o que a gente faz dela. Cornélio a Lápide, grandiosíssimo, né, exegeta, não é perfeito, mas é quase perfeito. Cornélio a Lápide comenta que a pobreza separa os homens. Separa os homens. A pobreza é o que diz se nós somos israelitas ou egípcios. Do espírito. Espírito egípcio ou espírito israelita? Como assim? Cornélio a Lápide e outros comentadores comentam o seguinte. Na primeira praga do Egito, a água virou sangue. Todas as águas do Egito viraram sangue. Mas vários exegetas, vários santos, eles se perguntam, ué, e de onde é que o povo de Deus tirava água para beber? Se não estava potável. Tinha virado tudo sangue. Porque os egípcios, de fato, e a Sagrada Escritura, Moisés, ele foi delicado na hora de escrever essa parte, porque ele fala, não podiam os egípcios beber a água. Mas ele não fala dos israelitas. Então fica um grande mistério que Moisés não resolve pela Escritura.
os teólogos comentam que, Cornélio Lápide e vários outros comentam que, na verdade, a água só era sangue para os egípcios. Quando os israelitas iam pegar a água, ela era água límpida, pura. Curioso, não é? Um milagre. Assim também faz a pobreza com o ser humano. Para uns, ela é sangue, suja, macula e guia ao pecado. Do furto, por exemplo. Para outros, a pobreza é fonte de uma santificação enorme, água puríssima. O que nós somos, israelitas ou egípcios? A pobreza separa, portanto, os homens. Lembrando que eu não estou adicionando palavra minha nenhuma aqui, isso aqui são das meditações do padre, né? É uma coisa espetacular. As meditações desse padre são incríveis. A necessidade, comenta o padre Manuel também, a necessidade é necessária ao mundo, a pobreza é necessária ao mundo. Não tem o ditado popular, que é a necessidade que faz o sapo pular? O sapo pular. Ele vai atrás de comida, ele está com fome, ele tem necessidade de algo, portanto ele se move e vai atrás. Assim também são os homens. Se nós tivéssemos tudo, nós não teríamos engenharia, nós não teríamos eletricidade, nós não teríamos, materialmente falando, os bens. A necessidade, a carência, a falta de algo, ela nos move para ir atrás das coisas. Todo o engenho humano é porque a gente está indo atrás de algo que a gente não tem, certo? Então a pobreza, a necessidade, ela é necessária ao homem. Ela não é nem boa e nem má per si. Mas ela separa os homens, israelitas ou egípcios. E ainda mais, ademais, para a maior parte dos homens, a pobreza é mais conveniente do que a riqueza. E as razões aqui são bastante óbvias. Diz o rei Salomão, era rei, sapientíssimo. Teve um final trágico, infelizmente. Mas no auge da sua sapiência, né, escreveu os livros sapienciais da Sagrada Escritura, que vale muitíssimo a pena a leitura. Si dives fueris, non eres immunis a delicto. Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico, capítulo 11, versículo 10. Se fores rico, não serás imune, né? Não és imune do delito, do pecado. A riqueza, Santo Agostinho diz, ela é mãe de todos os vícios. Porque o rico, ele tem poder para tudo. Como ele pode tudo, infelizmente, muitas vezes a riqueza domina o coração do homem e ela o tornará apto, ela o tornará capaz de todo mal. De todo mal. Os piores crimes que a gente vê nos noticiários geralmente não são das pessoas pobres. A pobreza, de certa maneira, ela incapacita para o pecado. É o oposto aqui da riqueza. Enquanto a riqueza capacita materialmente para todo mal, a riqueza, ela incapacita. Não é verdade? Sob certo aspecto, a pobreza, ela poda o homem na sua capacidade de fazer o mal, de lograr maus objetivos, justamente porque não tem recurso. Até para pecar a gente precisa de recurso. Tem pouco recurso, tem pouco pecado. Ou ao menos o pecado em si, nós vamos ver isso já já, ou ao menos o pecado em si, ele, no comum parecer dos exegetas, ele parece ser mais leve. Não significa que o pobre seja santo, ou que a pobreza santifique per se. A riqueza favorece o inchaço da soberba. E isso é muito fácil de entender. A Sagrada Escritura diz, isso está nas antífonas do ofício, Beatus vir, qui postaurum non habit. Ele não foi atrás, ele não buscou o ouro. Ele não encontrou o seu descanso in pecunia et thesauris, no dinheiro e nos tesouros. Não encontrou seu descanso nisso. Bem-aventurado o homem, justamente. Por que é bem-aventurado? Por que é beatus vir? Porque, de fato, é muito difícil.
O mais comum é que a riqueza domine o homem e não que o homem domine a riqueza. Por isso, a gente volta na frase ali do Padre Manuel Bernardes, para a maior parte dos homens, a pobreza é mais conveniente do que a riqueza, a falta é mais conveniente do que o excesso, justamente porque a maioria dos homens não terá coração, fibra, para lidar com a riqueza e usá-la santamente. Por isso, a pobreza, a falta, a necessidade, a escassez, ela será mais conveniente para a maioria, esmagadora maioria dos homens. A riqueza favorece, o Padre Manuel comenta, a riqueza favorece o inchaço da soberba. E a soberba, como diz Santo Tomás, ela é um pecado, um vício supracapital. Está acima dos outros 6. Porque, na verdade, a soberba é a origem de tudo. Isso a gente já viu. Eu acho que eu encostei aqui, né? Isso a gente já viu largamente, né, em outras aulas. A soberba como origem de toda a maldade. O pecado original foi um pecado de soberba. Soberba e desobediência. E outras 5 coisas também. Gula, blasfêmia, satanismo, gnose. O pecado original ele não foi um pecado mortal só. Foi um conjunto de pecados mortais. A riqueza favorece a soberba. Favorecendo a soberba, ela favorece todos os outros males. Favorecendo a fonte, ela favorece tudo que deságua da fonte. Um dos 7 sábios da Grécia, cita o Padre Manuel, ele tem uma citação bastante interessante aqui, né? Na pedra se prova o ouro, porque para ver se o ouro era puro mesmo e se ele não tinha liga de outros metais, muitas vezes se batia com martelos de pedra. E se ele amassasse com muita facilidade, isso já era sinal de que aquele ouro não estava muito puro, não. Estava misturado com alguma coisa a mais. Seria uma liga metálica e não ouro puro. Na pedra se prova o ouro, se é bom ouro. No ouro se prova o homem, se é bom homem. Porque, de fato, a riqueza para a maioria das pessoas será um teste. Se é bom homem. Assim como a pedra amassa o ouro, se o ouro não é puro, a riqueza amassará, destroçará o coração humano, se ele não for forte, se ele não for puro. Os pecados de um rico são piores, porque eles procedem exadipe, ou seja, eles procedem da gordura. Nessa hora que o padre fala, né, da grossura, do excesso, da gordura humana, não no sentido estético, mas no sentido metafórico. Procede do excesso. Todo mundo sabe, nós somos brasileiros, a gente sabe disso muito bem. Todo mundo sabe que o político que rouba, ele comete pecado mais grave que o pobre que rouba. A gente sabe disso muito bem, né? A gente tem contato com essa realidade da corrupção com muita frequência. Por que é pior? Porque a pessoa já tendo tudo, que necessidade ela tem de mais? Compreendem? A lógica aqui é muitíssimo simples. Já tendo muito, que necessidade eu tenho de correr atrás de mais? Na verdade, não há necessidade. Já o pobre, ele é tentado, sim, ao furto, ao roubo, à usura e a todas essas coisas ali de 5º, 7º, 8º mandamento, eles são tentados a isso também, é verdade. Mas o coração do pobre, ele está em falta, não está no excesso. O Padre Manuel, nesse trecho da prática, ele comenta aos noviços que o coração do pobre é bem diferente do coração do rico. Um está muito repleto, o outro está muito vazio. Nas duas situações, os dois podem ser tentados, porém, a gente compreende que aquilo que sai de um coração mais repleto, mais lotado, procedeu da gordura, exadipe, procedeu da grossura, do inchaço daquele coração. Portanto, a malícia, a culpabilidade desse pecado também é acrescida. Uma citação aqui do Padre Manuel, que eu separei. Aqui ele já está fazendo uma conclusão, né, de todo esse discurso sobre a pobreza.
Infiro, pois, deste discurso, por conclusão, que a pobreza nos está muito melhor, falando absolutamente. E entre todas as razões a que podiam provar, não quero senão a do exemplo de Cristo Senhor nosso. Porque é certo que se a pobreza não fora o caminho mais seguro do céu, não havia o Senhor de nolo ensinar com a palavra e com a obra. Nosso Senhor foi pobre. A Sagrada Família era pobre. Muitos comentadores, muitos exegetas se perguntam o que foi que aconteceu com o ouro que Nosso Senhor ganhou dos Reis Magos. Os Reis Magos chegaram, dizem os Santos Padres, cerca de 2 semanas após o nascimento de Nosso Senhor. Por isso que a Epifania fica ali, mais ou menos no dia 6 de janeiro, ali, por volta de 13, 14 dias, 2 semanas depois do Natal. Eles ganharam ouro, incenso e mirra. Tudo isso era muito caro. Muito caro. Para onde foi tudo isso? Por que 40 dias depois do nascimento de Nosso Senhor, na apresentação ao templo, Nossa Senhora apresenta os pombinhos? Aquilo ali era a oferenda, isso está no Antigo Testamento. Aquilo ali era a oferenda dos pobres. Aquilo ali era a oferenda dos pobres. A oferenda normal era apresentar um animal de grande porte. Por que Nossa Senhora apresenta a oferenda dos pobres no templo? Para onde foi todo aquele dinheiro? Muitos comentadores dizem que São José, Nossa Senhora, etc., eles deram tudo. Eles deram tudo. Ou venderam, conseguiram dinheiro e depois deram tudo. A Sagrada Família era pobre. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu em pobreza. Porque é certo que se a pobreza não fora o caminho mais seguro do céu, não havia o Senhor de nolo ensinar com a palavra e com a obra. E é sentença sua que mais dificultosamente entra um rico no reino do céu do que um camelo no fundo de uma agulha. E em outra parte promete o reino do céu aos pobres de espírito, que os que apetecem com o espírito muitas coisas, esses não são verdadeiramente pobres. A pobreza de espírito é, na verdade, contentar-se com aquilo que Deus dá. Beate pauperes, essa é uma das 8 bem-aventuranças. Beate pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Bernardino de Sena, grandiosíssimo santo. São Bernardino ensina o seguinte, ele conta uma parábola muito curiosa. Havia 2 filhas de um pai, de um mesmo pai. Uma era belíssima, se portava bem, tinha um bom porte, uma boa conversação e era estonteante na sua beleza. A outra era feia, desarrumada, coitada, era feia, desarrumada e nenhum rapaz, ela chorava para o pai, né? Nenhum rapaz queria casar-se com ela. A outra irmã era cheia de pretendentes, a outra era vazia, não tinha ninguém que estivesse com interesse nela. O pai diz o seguinte, minha filha, não chores, não te preocupes com isso. Aquele que casar com a tua irmã, o dote dele será a própria formosura dela. Aquele, porém, que se casar contigo, esse levará como dote todo o meu reino. Esse pai era um rei, né? Esqueci de falar que eram 2 princesas. São Bernardino de Sena comenta que a filha belíssima, estonteante, chamativa por si mesma, é a opulência, é a riqueza. Ela é filha do pai. Mas quem leva a riqueza só leva ela. A outra, feia, desarrumada, que não chama a atenção de ninguém, parece ingrata, é a pobreza. É a pobreza. Quem leva a pobreza e vive feliz casado com ela, esse leva ao reino dos céus. O pai é Deus. E as 2 filhas são 2 filhas do mesmo pai. Também é da Sagrada Escritura, que foi Deus quem fez os ricos e foi Deus quem fez os pobres. Ele é pai dos ricos, ele é pai dos pobres. E é ele quem distribui os bens. Deus é dono de todo o dinheiro do mundo, é ele que distribui os bens para quem ele quer, como ele quer. Então, as 2 filhas são filhas do mesmo pai. Uma não tem dote, é a riqueza. Quem leva a riqueza, leva só ela. A outra vem com dote, e esse dote é o próprio reino dos céus.
Deste discurso se colhe o que direi com as palavras de Santo Agostinho. Não murmuremos da providência divina, porque reparte assim os bens no mundo. Os pobres e os ricos, né? Ouvi-me, ó pobres, o que vos falta se tendes a Deus? Ouvi-me, ó ricos, que tendes se a Deus não tendes? O rico, se não tem a Deus, não tem nada. O pobre, se conforma com a sua pobreza, se vive bem casado com aquela filha feia, ingrata, desarrumada do pai, ele leva o reino inteiro do pai. Portanto, acomode-se cada um com as suas prisões e, sobretudo, com a prisão da pobreza, ainda que lhe pareça que não as merece, assim como São João não merecia as suas cadeias. Ioannes in vinculis. Assim ele conclui, né, a parte da citação sobre a riqueza e a pobreza. São João não merecia as suas cadeias. Pode nos parecer que nós não merecemos a necessidade ou a carência que passamos, mas ainda assim, Deus assim permite as cadeias, as prisões, os vínculos para o nosso maior bem. Para a maior parte dos homens é mais conveniente a pobreza do que a riqueza, a falta do que o excesso. Segunda prisão, o cárcere da doença. A doença é prisão? Sim, e isso está também na Sagrada Escritura. Citando Jó, aí está, né? Circum dedisti me carcere. Eu fui preso, né? Fui posto num cárcere. Ele está falando aqui, Jó capítulo 7, versículo 12, ele está falando da doença, daquela lepra terrível que Jó teve, quem conhece a história do livro de Jó. A doença veio depois, né? Ele já tinha perdido tudo. E, por último, Deus permitiu que o demônio tocasse a sua carne, sem tirar-lhe a vida. E Jó mesmo fala, eu fui posto num cárcere. Ele está falando da doença. Então a doença é cárcere, a doença é pobreza. Perdão, a doença é prisão. Como que ela é prisão? Ela prende o corpo. Mas curiosamente, todos os santos dizem que ela solta a alma. A doença prende o corpo, incapacita, acorrenta, aleja, mas solta o coração, solta a alma. Por isso São Paulo diz aos Coríntios, cum enim infirmor, tuc potem sum. Quando estou fraco, e essa palavra enfermo, né, também pode ser traduzida como fraqueza, né? Infirmor. Está enfermo, ou ele está infirme. Ele não está firme, ele está fraco. Quando sou fraco, essa é a tradução mais comum, né? Em português, quando sou fraco, aí então é que sou forte. Mas de fato, cabe também a tradução. Quando estou doente, aí é que eu sou forte. Como é que pode? Quando chega a doença, quando chega a incapacidade do corpo, aí é que a alma se solta. Aí é que a alma se solta. A doença, ela tem vários efeitos na alma humana. Primeiro, o Padre Manuel, ele sempre comenta muito sobre castidade, o tempo todo. Inclusive, ele tem um livro excelente, quem for atrás vai se deleitar, são As Armas da Castidade, é do Padre Manuel Bernardes. É um livro espetacular. 400 e poucas páginas de um assunto tão delicado, tão espinhoso, mas preciosíssimo. A doença, ela guarda facilmente a castidade. Ela tem um efeito muito benéfico para quem quer se manter longe de qualquer coisa do gênero. E ele cita o exemplo de Santa Ludovina. Santa Ludovina era uma jovem, rica também, belíssima, e ela queria se consagrar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Queria permanecer virgem. Porém, ela sabia que a beleza dela não ia ajudar nem um pouco. Ela reza para Deus, Senhor, faz o que quiser comigo, mas que eu permaneça pura, que eu permaneça sã, que eu consiga lhe servir só ao Senhor.
Ela faz essa oração para Deus e ela cai totalmente doente e perde toda a beleza corpórea, perde toda a capacidade, fica basicamente de cama o resto da vida. Então, Nosso Senhor atende a oração dela. Como? Com uma doença bem grave. Então a doença guarda aquilo que se guarda com muita luta, que é a virtude da castidade, a doença guarda sem esforço. Santa Ludovina, sem mais esforço, ficou virgem para o resto da vida, venceu sobre qualquer tentação, qualquer proposta que podia ter e sem esforço, graças à doença, à enfermidade. A doença tem um outro efeito na alma. Ela faz vir o conhecimento dos nossos pecados. E isso é tão verdade, que o Padre Manuel cita o exemplo de uma santa e ele cita o exemplo de um pagão. Porque isso é tão verdade, mas tão verdade que funciona para nós batizados, mas funciona também para as pessoas que não são do povo de Deus. A doença esmaga o homem e faz com que a inteligência, com que a consciência se desprenda, se desabroche, né, floresça. Santa Edilfreda era filha de um rei e ela tinha uma doença na garganta, era de um inchaço assim enorme. Ela era princesa, né? Filha de um rei da Inglaterra. Ela tinha um inchaço gutural, né? Uma coisa assim muito horrenda, né? Um sofrimento terrível. E ela falava, né? Depois que ela já era uma moça crescida, ela falava para as pessoas: eu sei muito bem o porquê dessa doença, porque na minha juventude eu fazia questão de usar aqueles colares de pérolas para chamar a atenção dos rapazes, muito vaidosa ela tinha sido na sua mocidade, e depois que ela pegou essa doença tão grave e que não passava, era uma coisa meio crônica lá, ela teve um conhecimento muito claro de onde que aquela doença estava vindo, porque aquele sofrimento específico está aqui, o fruto da sua vaidade, esse bócio, esse inchaço na garganta que tanto fazia ela sofrer. E isso é tão verdade, mas tão verdade, que tem o exemplo também de um pagão. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Ele se dizia filho de deuses, né? Filho de Júpiter, etc., descendente dos deuses. Então, ele pegou uma doença bem séria, ficou de cama e ficou dependendo totalmente de um chás e umas ervas lá que estavam fazendo para ele. E um familiar de Alexandre Magno chamado Anaxarco. Esse familiar, esse tal de Anaxarco, chegou para ele e falou, né, para as pessoas. Ele teve coragem, né, de zombar do rei assim bem na cara. Mas Alexandre Magno estava de cama, Anaxarco chega e fala para os familiares: vejam a grandiosidade do nosso Deus. Vejam a grandiosidade do descendente dos deuses. Uma humilhação completa para que Alexandre Magno entendesse que ele não era descendente de deuses coisa nenhuma. Então, a doença, sob certo aspecto, ela clareia a mente, ela clareia a inteligência. E por isso, com a inteligência mais clara, vem o conhecimento dos próprios pecados. A doença é uma contínua mortificação da gula. Aqui também o Padre Manuel cita Jó novamente, onde numa certa passagem Jó fala aos seus amigos, né? Jó fala que aquilo que antes dava asco nele, aquilo que ele não conseguia comer, agora para ele tinha se tornado o manjar. Aquilo que antes ele detestava, ele estava falando de alimentação, né? Aquilo que antes para ele era detestável, não era nem um pouco apetecível, havia se tornado para ele então um manjar. A doença, quem já ficou... Doença aqui a gente não está falando de uma gripezinha, tá, gente? A gente está falando de uma doença séria, né? Quem já ficou internado em hospital, de cama de fato, quem já teve que fazer cirurgia, ficou convalescente durante um tempo. A gente consegue perceber isso aqui com uma certa facilidade. Lógico que não é todo mundo que vai entender, mas
Quem já passou por alguma situação dessas, doença grave, internação, etc., a gente consegue enxergar todas essas coisas que os santos dizem com muito mais clareza do que antes. É terrível, né? O paladar da pessoa não funciona direito, nada é apetecível, nada tem gosto. Então, comer se torna um enfado, uma coisa enfadonha, uma coisa sofrida. A doença, então, é uma mortificação potentíssima para a gula. A doença, ela começa a mexer na nossa própria cabeça. A doença, ela pode ser uma grande tentação, ela pode ser uma grande ocasião de tentação. O demônio ele não vai perder oportunidade com nada, né? Obviamente. Então, com a doença vem tentações de revolta contra Deus e outras coisas do gênero, que infelizmente impedem até a própria extrema-unção de funcionar direito. Mas, por mais que ela dê ocasião ao demônio para nos cutucar, também é uma ocasião que Deus mesmo usa para nos cutucar. A doença ela tem outros efeitos na alma, como o desapego do coração, o desapego dessa vida, porque quando a pessoa fica bastante doente, sobretudo se é uma doença que não tem previsão de melhora, imediatamente, a pessoa pode ser nécia como for, imediatamente vem o pensamento da morte. Imediatamente vem o pensamento da própria pequenez, da própria fragilidade. Também existem inúmeros exemplos na Sagrada Escritura, inúmeros exemplos na vida dos santos, de como com a doença veio uma consciência de si, um conhecimento de si muito maior. Às vezes a doença transformou a pessoa da água para o vinho, que era o que Deus queria. Desapega o coração dessa vida. Destrói os desejos dessa vida, as nossas grandes aspirações. Queria ser rico, queria ser médico, queria ser tal coisa, queria tanta coisa que não era para querer, queria tanta coisa, o coração estava totalmente esfacelado em muitos desejos. O coração estava iludido com a multiplicidade. Mas é na doença que a pessoa talvez lembre daquelas palavras de Nosso Senhor para Santa Marta. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Unum est necessarium. Só uma coisa é necessária. A doença faz a gente enxergar essa coisa necessária. Porque se a vida vai acabar, eu estou posto contra o muro. Eu não tenho outra opção que não seja me preocupar com aquilo que vem depois da morte. A doença é o colírio que vai muitas vezes curar a nossa cegueira com relação a essa vida. A gente está muito iludido, no geral, todos nós, por conta do pecado original, enfim. Nós estamos todos muito iludidos com esse mundo, com essa vida, com agora. E a doença, ela ajuda a curar os olhos. Destrói os desejos desta vida e acende os desejos do céu. O Padre Manuel comenta uma coisa interessantíssima aqui, né? Tem aquela passagem do Evangelho onde o paralítico, ele não conseguia, né? Os amigos, ele estava de cama, né? Ele não conseguia chegar em Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor estava dentro da casa de uma pessoa. E aí, o que as pessoas fizeram? Os amigos, né? Esses são amigos de fato. Eles subiram, né? Tiraram o telhado, as telhas e desceram, né? O paralítico na frente de Nosso Senhor. Recordam dessa passagem? O Padre Manuel comenta que a doença ela facilita os nossos desejos supratectum, os nossos desejos que vão passar do teto. Ele está usando uma metáfora aqui, a pessoa está de cama, o teto é tudo que ela tem para olhar. Com o coração mais purificado, com os olhos mais abertos pela doença, pelo sofrimento. Os desejos dessa vida, as ilusões da vida presente vão sendo destroçadas e começa a ser aceso. Deus aqui tem a oportunidade de mandar graça para aquela pessoa, de acender os desejos do céu. Parar de pensar no agora e começar a pensar no depois. Esses são os desejos supratectum, os desejos que vão ultrapassar o teto, as telhas do teto. Assim como aquele paralítico
precisou dos seus amigos que arrancassem o teto para chegar em nosso Senhor. A doença, ela arranca esse teto e a gente consegue olhar para o céu. É belíssimo isso aqui. Poético demais, é belíssimo, é espetacular. Não são palavras minhas, são palavras do Padre. E para terminar essa prisão da doença, o Padre Manuel Bernardes ele cita uma história muito curiosa de uma matrona de Amsterdã. Era uma mulher de família, né? Uma mãe de família. Já tinha passado por muita coisa na vida, por poucas e boas, aliás, muitas e boas. E ela tinha ficado de cama com uma paralisia total no corpo, ela estava completamente paralítica mesmo. E o marido dela, um homem bastante católico, ele havia saído de casa, eram pessoas bastante ricas, etc., mas esses aqui são ricos bastante exemplares, né? Como a gente viu no slide passado. O marido havia saído de casa para fazer negócios, era um comerciante, né? Aparentemente gente muito bem empossada, e ela estava acontecendo nessa mesma época em Amsterdã uma série de milagres onde o padre expunha o Santíssimo Sacramento e era gente levantando, sendo curado, estava sendo uma máquina de milagre ali, tipo Lourdes, assim. E ela pensou, né, o que qualquer pessoa pensaria. Falou para os servos levarem na cama, eles foram carregando a cama, né, no meio da rua, levarem ela ali para receber a bênção do Santíssimo. Pois o milagre aconteceu e ela ficou boa, perfeita. A saúde voltou 100%. E ela, felicíssima, voltou para casa, né? O marido chegou em casa, encontrou ela zerada. E ela, felicíssima, né, deu a notícia para o marido. O marido era muito católico. Vejam que mentalidade desse homem. Ele falou assim, ok, mas nas suas orações você acrescentou que a saúde servisse para a salvação da sua alma? Você acrescentou que fosse feito de acordo com a vontade de Deus? Não, eu não acrescentei isso. Ele falou, Nécia, volte lá agora e acrescente isso na sua oração. Que o Senhor me dê a saúde, se for para minha salvação. Pois quando ela rezou, ela se entortou toda de novo e ficou paralítica de novo. E assim, ela teve que ser trazida de volta para casa por outros. E o Padre Manuel, muito poeticamente, comenta: ela foi para a igreja pelos pés de outros, voltou da igreja pelos próprios pés, mas isso não estava bem, porque estava contra a vontade de Deus. Pois, pela vontade de Deus, ela foi com as próprias pernas e voltou pelas pernas de outros. Essa é a história da matrona de Amsterdã. A saúde dela não iria deixá-la chegar no céu. Então, Deus queria ela doente, de cama, toda entortada lá, paralítica. Terceira prisão, a infâmia. A difamação, quando falam mal de nós, quando nos caluniam, ela ou é imposta pela má língua. A gente não merece e simplesmente falam de nós, nos caluniam pelas costas. Ou, no caso, pode ser que a gente mesmo dê ocasião para isso. É verdade. Mas em vários casos, Deus assim permite a calúnia, permite a infâmia, como uma espécie de consequência do bom procedimento. Parece totalmente paradoxal, não é? Eu fui bem, eu me portei bem, eu fui exemplar. Por que eu tenho que ser mal falado por isso? O Padre Manuel comenta, é justamente por isso que nós seremos mal falados. E ele comenta também que da infâmia, muito dificilmente se escapará. Da doença a gente pode até escapar. Da pobreza a gente pode até escapar. Agora, servindo a Deus, da infâmia será praticamente impossível escapar. Por isso a Sagrada Escritura diz, essa citação é do rei Salomão também, Eclesiástico está ali, né? 28, 23. De novo, né? Beatus vir, né? Bem-aventurado o homem que não sofreu com a má língua. E ele comenta uma coisa ainda mais delicada, o rei Salomão. Atraxit iugum milius, e que não atraiu o jugo deles.
deles, dos maus faladores, né, da má língua. Porque, e aí o padre, o Cornélio Lápide, ele se pergunta, como assim atrair? Pois é isso mesmo que nós estamos entendendo. O bom proceder, o portar-se bem, o ser virtuoso é como um imã para a difamação. E novamente a gente se pergunta, voltamos lá no nosso primeiro slide, São João não era homem justo, santo, não era profeta, não era anjo, é mais do que homem, mais do que profeta, homem justo e santo. Por que aquilo tinha que acontecer com ele? Ora, era por isso mesmo. Era por isso mesmo. O padre Manuel cita diversos exemplos da própria Sagrada Escritura. No livro de Daniel, nós temos a famosíssima história de Susana, onde Susana, sendo casta, Susana sendo límpida, sendo puríssima, atraiu a fama de adúltera. Ela atraiu o oposto do que ela era, por ser boa. E Deus precisou mandar o profeta Daniel, ainda jovem, para livrá-la daqueles velhos. José do Egito foi sincero com seus irmãos. Ele falou o que sonhou. E isso atraiu dos irmãos a inveja, a ira. E aquilo que começou como um animus injuriandi, a vontade de injuriar, se tornou depois animus delendi, a vontade de destruir. Com o passar do tempo, o maior problema do mundo para os irmãos de José do Egito era que José existisse. Por isso, disseram, né? Ecce somniator veniet. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. A vontade que os irmãos tiveram foi de matá-lo. Inclusive, quem deu a ideia foi Judá. Isso é bem impressionante, né? Bem impressionante isso aí. Quem deu a ideia foi Judá. Rubem não deixou acontecer, mas enfim. Então, José do Egito foi sincero, foi veraz, praticou a veracidade. Virtude anexa da justiça. E atraiu a fama de mentiroso. E o nosso exemplo, né, máximo, magno da aula de hoje, São João Batista, zeloso por Herodes, né, falou para ele que não estava certo aquilo que ele estava fazendo, né, de tomar por esposa a mulher do irmão, atraiu toda a inveja e toda a ira de Herodíades. Então, o justo atrai para si a infâmia, atrai para si a difamação. Atraxit iogum melius. Falou muito bem o rei Salomão. De fato, é praticamente impossível escapar da má língua. E o exemplo máximo é o de Nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo máximo é o dele. Nosso Senhor que só fez bem, só falou bem, só cumpriu em tudo a vontade do Pai. Eu faço sempre o que é do agrado do meu Pai. Ele atraiu toda a máxima ira dos fariseus, dos escribas e etc. Por que Deus assim permite? Primeiro, é um remédio. A gente já viu isso lá na pobreza. A gente já viu isso lá na doença. A infâmia, a difamação, a calúnia, a detração também são remédios. É um remédio amargo. A gente não quer receber essa injeção, mas talvez esse seja o melhor. Por quê? Porque se não fosse assim, a virtude, a sombra da virtude é a honra, diz o padre Manuel Bernardes. Aonde vai a virtude, está a honra, né? Nimis honorati sunt amici tui Deus. Os amigos de Deus, eles são muito honrados, muito honrados. Isso aparece no antífona do ofício também, né? Falando dos santos. Os amigos de Deus são muito honrados. É uma honra muito grande, a virtude, o amor a Deus. E por que Deus permite a infâmia? Como remédio. Porque se não fosse a infâmia, se não fosse a difamação, se não fosse a calúnia, a soberba espiritual colocaria tudo a perder.
São Paulo aos Gálatas fala de maneira bem aguda, bem clara. Entrou um pensamento, uma consideração boa sobre si mesmo. Estragou-se a santidade. Estragou-se a santidade, porque o orgulho vai manchar, vai tornar fétido todas as nossas boas obras. São Luís Maria no tratado também comenta isso. O nosso fundo de amor próprio vai manchar tudo, vai estragar tudo. Por isso que a gente precisa de Nossa Senhora e a consagração a Nossa Senhora, que muitos vão fazer amanhã. Precisamos de Nossa Senhora para limpar as nossas boas obras, porque eventualmente elas estão manchadas, elas estão sujas. Como que as nossas boas obras ficam mais limpas, então? Com humilhação. Com o destroçamento do nosso ego, o destroçamento do nosso orgulho. A prata puríssima, purgada 7 vezes. Isso está nos Salmos também, né? Purgatum septuplum. Purgada 7 vezes. Purgada pelas humilhações. 7 vezes é o tanto que for necessário. A prata são as nossas boas obras, apresentadas diante de Deus, purgadas, purificadas, pelo tanto de humilhação que for necessário, pelo tanto de humilhação que a gente merecer, que é proporcional ao tanto de orgulho que a gente tem. Eu não merecia passar por aquilo. É que tal humilhação, tal mal-entendido, tal falácia, tal coisa a meu respeito. Tudo isso ainda é muito pouco diante do prédio, do monumento homérico do nosso orgulho. Desejar isso seria grande virtude. Porque a humilhação vai ser repugnante, a infâmia, a difamação vai ser repugnante para o nosso orgulho. Então, quem é que vai querer ser mal falado? Quem é que vai querer ser mal falado? Nosso Senhor. Nosso Senhor quis ser mal falado. Para dar o exemplo. Os santos chegaram a desejar isso, né? São Felipe Neri, começou a se espalhar, né, a fama de santidade, ele fazia um lado da barba e o outro ele deixava sem fazer, para que as pessoas pensassem que ele fosse louco. Ele usava um lado da meia e o outro não. Ou às vezes ele usava trocado. Para receber humilhação, para que as pessoas pensassem que ele fosse louco e não achassem que ele fosse santo. E tem muitos outros exemplos assim na vida dos santos. Muitos, muitos, muitos. Então, contra a soberba espiritual, que colocaria em risco todas as nossas boas obras, Deus tem um remédio potentíssimo. A difamação, a calúnia, a detração. A infâmia também é remédio contra esse desejo que nós temos de agradar os olhos humanos. A gente tem essa coisinha, né? Tô rezando sozinho na capela, aí eu ouvi o barulho da porta, eu nem virei, eu já me ajeito, né? Que alguém vai me ver rezando, alguém vai me ver olhando. Eu até tiro o terço nessa hora, eu tava contando na mão, mas nessa hora eu tiro o terço para que vejam, né? A gente rezando, querendo ou não, brincadeiras à parte, mas de fato isso é verdade. Isso é verdade. Existe uma história, de São Pancrácio, se não me falha a memória. São Pancrácio, ele era um padre do deserto, daqueles monges lá dos primeiros séculos de igreja. Ele tem uma história muito bonita, né? São Pancrácio. Só é difícil de falar o nome. São Pancrácio estava no deserto e aí chegou certa vez um monge bem jovem, né, para ele e falou: meu pai, por que aqui no deserto é tão difícil de fazer o jejum? Antes eu não tinha dificuldade. Aí São Pancrácio virou para ele e falou: é porque lá dentro do mosteiro que você estava, você tinha muitos olhos que viam você fazendo a sua insigne abstinência. Você se alimentava de um pouco de cevada e dos dedos que apontavam para você, inflamando seu orgulho. O nosso alimento, o que enche o nosso bucho, na verdade é o orgulho. Se não tivesse ninguém olhando, ia ser mais difícil de fazer. Então, para destruir esse desejo que a gente tem de ser visto, de agradar os outros, Deus assim permite a infâmia, a calúnia. Santo Agostinho comenta: quanto mais nos honram, mais nos arriscam. Quanto mais nos honram, mais nos arriscam. Quanto mais alabança,
Quanto mais louvores a gente recebe, mais em perigo a gente está. Mais em perigo a gente está. Padre Manuel Bernardes comenta: o demônio deseja que sejamos louvados para fazer que não sejamos louváveis. Brilhante essa frase. Ele quer que a gente seja bastante louvado, para que a gente deixe de ser louvável. Por quê? Porque entrou o orgulho, sujou tudo, manchou tudo. E aí nós não somos mais louváveis. Muito louvor para virtude. Com o passar do tempo, é zero virtude. Uma coisa duríssima, mas é verdade. Para evitar todos esses males, no lugar de honras, Deus permite as calúnias. Tem um exemplo que o Padre Manuel cita, do rústico da Baviera. Havia, nessa cidade chamada Biburgo, é assim que está escrito no livro, eu não faço ideia como é que fala isso aí não. Havia nessa pequena cidade um homem justo, justíssimo, santo, bastante santo. Era pai de muitos filhos, tinha uma família honrada. A história dele lembra muito Jó, parece assim uma cópia. A esposa era uma boa esposa, diferente da de Jó. A esposa era uma boa esposa, os filhos exemplares, sempre reunia os filhos para rezar, as crianças muito bem educadas, seguindo o caminho da santidade, tudo lindo e maravilhoso. Ele tinha uma fama de santidade no vilarejo. O que foi que Deus deu para ele? Mais honra? Mais louvor? Primeiro ele perdeu a esposa. E a vida dele se tornou muito, muito difícil, porque agora ele era um homem muito trabalhador, etc., mas cuidar dos filhos e da casa e o do trabalho, tudo ao mesmo tempo, foi uma coisa que colocou ele numa dificuldade imensa. E um por um, os filhos foram morrendo. Ele ficou só, até que ele ficou doente, muito doente. Ele teve uma espécie de paralisia em vários membros do corpo. Não conseguia mais trabalhar. Ele ia para a porta da igreja mendigar. Ia para a porta da igreja mendigar. Chegou um certo domingo, ele faltou à missa. E as pessoas ficaram assustadas, né? Ué, o santo rústico, ele era chamado assim, né? Santo rústico porque ele era uma pessoa bem simples mesmo, né? Rústica, de fato. O que foi que aconteceu? Talvez ele tenha ficado doente, né? Talvez, não sabemos, né? Vamos lá na casa dele, vamos lá na casa do rústico. Chegaram lá, bateram na porta, zero resposta. Já estão vendo para onde a coisa vai, né? Zero resposta. Talvez ele tenha saído, né? Talvez tenha ido mendigar em outro lugar, não sabemos. Ok. Domingo seguinte, cadê o rústico na igreja? Nada. Outro domingo, nada. 3 domingos, impossível esse homem faltar à missa tudo isso. Não faz sentido. Não era esse o homem que a gente conhecia. Foram na casa, bate de novo, zero resposta. Talvez ele tenha passado mal, talvez ele esteja precisando de ajuda. O que foi que aconteceu? Arrombaram a porta. Ele estava na sala da casa. As pessoas ficaram assustadíssimas. E já começou o quê? O burburinho. Na verdade, ele só tinha fama de santo. Tiraram o corpo dele. Mexi aqui. Tiraram o corpo dele, né, da corda. E enterraram fora do cemitério. Não pode, né? A pessoa se matou, né? Não pode ser enterrado no cemitério católico. Está excomungado. Enterraram na praça da cidade, onde tinha um cruzeiro. Uma espécie de cruz ali, no central, né? Enterraram ali, junto. Era o mesmo local onde se enterravam os bandidos, as pessoas com a pior fama da cidade. Enterraram ali. Passou-se um tempo. Havia nessa mesma cidade uma feira. Um grande feirão, onde as pessoas de outros cantos, né, vinham para comprar, vender coisas, etc. Tinha um feirante que era aleijado, né, a pessoa tinha nascido assim, uma deficiência que veio desde o berço,
E ele pisou em cima, não tinha nem lápide, não tinha epitáfio, não tinha nada. Era um túmulo de um indigente ali, de um criminoso. Pisou em cima do túmulo daquele homem, do local onde ele estava enterrado. Curou. Todo mundo ficou, ué, como assim? E começaram a fazer testes. Traz outros doentes aí. Lepra, curava. Deformidade, curava. Como é que pode? E a fama começou a se espalhar pelas cidades em volta. Então, muitas pessoas começaram a fazer peregrinação para lá, para ir no túmulo do santo rústico. Mas por que isso? Como é que pode? Esse homem se matou. Ele é um maldito. Ele é um excomungado. Um suicídio. A fama chegou dentro da prisão da cidade. Os presos ouviram tudo aquilo. No santo rústico, né, as pessoas estão vindo de outros cantos para serem curadas pelo túmulo dele. E 2 homens quiseram falar com o prefeito da cidade. E eles falaram, nós não podemos mais sustentar a verdade. Nós temos que nos entregar. Nós assaltamos a casa dele. Ele não tinha nenhum dinheiro. Nós quebramos tudo, revistamos tudo. Ele não conseguia se defender. Nós espancamos ele. E todo o tempo ele só dava graças a Deus. Todo o tempo ele só fazia atos de amor a Deus. E os bandidos mataram ele, só que não podia deixar a prova do crime. Fizeram o quê? Forjaram a morte. Que ele tivesse se matado. E depois, mesmo depois de morto, a verdade apareceu, né? Isso é recompensa de fato que Deus dá para os seus santos. E ele era um santo de fato, de fazer milagre. Enfim. Então a infâmia é de fato um remédio amaríssimo, um remédio extremamente amargo, mas que a gente sabe que na verdade faz muito, muito bem. Esse homem, ele não teria chegado em todo esse nível de santidade se não tivesse tido todo esse tipo de desgraça na vida dele. E vejam o jeito que Deus recompensou ele mesmo depois da morte. De maldito, de suicida, para santo. Do menos do nada, do negativo, para os altares. Uma coisa espetacular. E agora sim, já vamos começando a encerrar nossa aula. Calma que só tem mais 2 slides. Quem era o preso de verdade? Não era São João? Não. Não era São João. São João era rei. São João é que tinha coroa. Herodes não tinha coroa nenhuma. Herodes aqui era o preso. Na verdade, quem estava preso era Herodes. O padre Manuel comenta, prendeu o João, pois já estava preso no seu pecado. E Herodes aqui, Herodes in vinculis. Herodes aqui era o preso de verdade. E Herodes aqui é a imagem do pecador preso no seu pecado, o pecado de costume. Uma pessoa, não que caiu por fraqueza, não que por algum acidente cometeu um pecado grave, alguma coisa do gênero, coisa que pode ser que nos ocorra também, né? Deus o livre. Mas uma pessoa que já desistiu. Se acostumou. O pecado de costume, portanto, é uma verdadeira prisão. O Padre Manuel comenta que a vontade do ser humano, ela possui muita capacidade, ela tem muita potência para ir atrás do bem, para ir atrás do mal. Na aula sobre o liberalismo, Paulo explicou muito bem o que é livre-arbítrio, certo? Nas Sagradas Escrituras, em um dos discursos de Moisés, um discurso belíssimo, né? Deus fala, né, pela boca de Moisés, eis que hoje eu tomo o céu e a terra em testemunho contra ti, está falando para o povo, em testemunho contra ti, de que foi-te oferecido a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida e viverás. Famosíssima passagem, né? Elige ergo vitam. Escolhe a vida. Não a morte. Mas era possível escolher a vida e a morte. E muitas vezes o povo de Deus escolheu a morte. E muitas vezes as nossas almas, nós escolhemos a morte.
elige, ergo vitam. Mas então é possível escolher. Há uma escolha. Non adoramos. Isso aí é do capítulo 3 do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor fez a imagem. Essa é a 12ª profecia nela do Sábado Santo. O rei Nabucodonosor fez a imagem e colocou para todo mundo adorar. Aqueles 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdenago, eles disseram, né, non adoramos. Nós não adoraremos. Então a vontade humana tem potência contra o mal. Jó falou, quando seus amigos disseram, quando a sua mulher disse, né, por que você não bendiz a Deus e morre logo de uma vez? Ele falou, non deseram. Eu não vou, a passagem inteira é, né, muito bonita, né? Eu não vou abrir mão da minha justiça, justificazione meam. Eu não vou abrir mão da minha justiça para blasfemar, né, contra Deus. Ele fala, né, non deseram. Vontade humana pode ser potente contra o mal. Ela também pode ser potente contra o bem. Depois de tantas e tantas e tantas pragas do Egito, que foi que o faraó disse para Moisés, non dimitam. Não vou deixar que o povo saia. Eu não despedirei, né? Demitere. Daí que vem a palavra demitir em português. Eu não dispensarei, eu não deixarei o povo partir. Non dimitam. Sendo flagelado, o Egito estava só o pó. O próprio povo, depois da 7ª praga, o próprio povo estava pedindo para o faraó libertar os israelitas porque ninguém aguentava mais. O Egito estava destroçado. E o que o faraó fazia? Non dimitam. A vontade do homem também potente contra o bem. Adversos, né, contra o bem. Então a vontade humana ela consegue querer o bem de maneira eficaz e ela consegue resistir ao bem também de maneira dura. Por isso, tem aquela passagem do Evangelho. Muitas vezes, né, isso aparece. Nosso Senhor chega para uma pessoa completamente doente, aí ele faz essa pergunta. Vis sanos fieri. Quereis ser curado? A pessoa está doente. A pessoa está cega. Nasceu cego, sei lá. Aí Nosso Senhor vai lá e pergunta, o que você quer? Não é óbvio. Mas os comentadores perguntam, por que Cristo faz a pergunta, se é óbvio a resposta? Não é óbvio que o que o doente quer é a saúde? Porque ele poderia não querer. A vontade humana consegue ir contra a disposição divina. Por isso, propositalmente, Nosso Senhor pergunta, quereis ser curado? Vis sanos fieri. E é aqui que está toda a tristeza do pecado de costume. Porque do mesmo jeito que aquele homem que estava lá na piscina, né, dos 5 pórticos de Jerusalém, do mesmo jeito que aquele paralítico, era paralítico do ventre da mãe, né? 38 anos naquela situação já. Nosso Senhor chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Porque poderia ser que ele não quisesse. Talvez o Evangelho não diga. De fato, a gente não vê esse relato nas Sagradas Escrituras. Mas será, aqui eu estou só especulando, tá? Será que Nosso Senhor, em alguma ocasião, ele não topou com uma pessoa que não quisesse? Fica para se pensar, não é? Que talvez isso tenha ocorrido de fato. Nosso Senhor talvez tenha topado, né, nesses 3 anos de vida pública com alguém que tenha dito não. Assim como muitas vezes a gente diz não. O pecador antigo sofre de paralisia. O pecado ele vai tirando a força da alma e acrescentando força no demônio. É isso que o padre Manuel comenta. A graça de Deus age junto com a nossa vontade. Portanto, a gente precisa cuidar da nossa vontade, porque nosso coração, né? Cuidar do nosso coração, porque de fato nós somos capazes de resistir a Deus. Por isso que lá no Antigo Testamento também Deus falou para o povo: nolite obdurare corda vestra. Não endureçais o vosso coração, porque o ser humano consegue endurecer o coração.
O ser humano consegue dizer não para Deus e esse não é potente. Assim como os 3 jovens disseram, a gente não vai adorar. Assim como Jó se negou a blasfemar. Assim também a gente consegue ir contra Deus. Jó comenta uma coisa interessante. 16:15. Ele fala, essas são as palavras de um pecador, o Padre Manuel comenta. O meu inimigo caiu contra mim, caiu sobre mim, com a força de um gigante. Quase digas, com a força de um gigante. E aí o Padre Manuel se pergunta, como assim? O demônio vir contra mim como um gigante? Muitas vezes na Sagrada Escritura, o demônio ele é comparado a uma mosca. Ele é comparado, inclusive Beelzebu, né? Baal-zebu, é o deus das moscas lá dos cananeus. Das moscas, da podridão e dos trovões também. Daí virou Beelzebu, né? Baal-zebu. Deus das moscas, da mosca, uma coisa pequena, irritante, mas pequena. Como assim gigante? Por que gigante? O inimigo se tornou gigante porque eu dei força para ele, porque eu alimentei ele. Então de mosca se tornou dragão, no Apocalipse. O meu inimigo caiu sobre mim com a força de um gigante, quase digas. Jó mesmo comenta, o meu inimigo feriu a minha alma, vulnere super vulnus, ferida sobre ferida. É o pecado repetido, o pecador acostumado ao pecado. De novo. Isso vai diminuindo as forças da alma, aumentando as forças do demônio e de mosca ele se torna gigante, quase digas. E São Gregório Magno comenta, peccato additur, adicionando pecado sobre pecado. Pecado sobre pecado. Esse é Herodes preso. Pecado sobre pecado. Essa é a alma presa, o coração do homem preso no mal. O Salmo 41 diz, abissum invocat. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Agora, quando a gente tem muitos pecados, eles chamarão muitos outros. Muitos outros. O Padre Manuel comenta, se o pecador dorme nos seus pecados dormirão nele. Essa frase também é brilhante, né? A lógica aqui é espetacular. O que significa dormir nos pecados? Se acostumar a eles. Deixa aí. Demorar para confessar. Esse tipo de coisa. Se o pecador dorme nos seus pecados dormirão nele. Eles vão colocar habitação na alma, no coração daquela pessoa. O Salmo 1, ali ó, PS1, ou Psalmos, né? O Salmo 1, ele é super interessante. Super interessante. Eu já usei esse salmo aqui em outras aulas também. É um salmo, é o primeiro dos salmos, mas ele tem umas chaves assim de vida espiritual que é uma coisa espetacular. O Salmo 1, ele já começa assim, nos primeiros versículos logo. O Salmo 1, ele fala sobre os 3 estados da vida do pecador. Não coube nesse slide, aí eu passei para o seguinte, esse aqui já é o último, tá? O Salmo 1 comenta, Beatus vir, qui non habit in concilio impiorum. Bem-aventurado o homem, qui non habit, que não vai atrás, que não persegue, que não fica na presença, que não habita no concílio dos ímpios. Concilio impiorum. As más companhias, né? Et in via peccatorum non stetit. E na via, ele não permanece, stete, aqui o verbo já mudou. Ele não permanece, ele não dura muito tempo na via dos pecadores. Et in cathedra pestilentiae non sedit. E ele não se senta na cátedra, na cadeira da pestilência, da podridão do pecado. Esses são os 3 estados do pecador. Deus nos livre de chegar no terceiro estágio ali. Habit. Pessoa alimentou aquilo, uma vez ou outra tal. Stetit, a pessoa já permanece no caminho errado.
até que de tal maneira cede, ela se senta no pecado, ela se senta na cadeira da podridão, na cátedra da pestilência. São os 3 estágios da morte de uma alma. Pecados frequentes, depois o costume adquirido e, por fim, o falecimento total das forças da alma para sair daquilo. Quando eu estava fazendo o slide, eu me lembrei da frase, mas eu não sei de quem é, tá? Eu acho que é ou é de São João Crisóstomo, ou é de Santo Agostinho, ou é de São Jerônimo. Um dos 3. Que ele comenta sobre os pequenos leões. Os nossos vícios, eles são como leões. Ok, isso aí, essa comparação todo mundo já conhece. Só que matar um leão grandão no muque vai ser muito difícil. Ou melhor, vai ser meio impossível. Agora, pegar o filhotinho de leão, pegar o leãozinho e matá-lo é mais fácil. Então, é necessário matar os leões enquanto eles ainda são pequenos. Enquanto o bicho não cresceu. Porque depois que crescer, aí a gente já sabe que é ele que vai nos devorar. Essa comparação do pecado com o leão, do demônio com o leão, é uma comparação bem comum na Sagrada Escritura. Por exemplo, lá na primeira carta de São Pedro tem, né, o que a gente reza em completas. Circuit querem quem devoret, né? Leo, o leão, né, que rodeia, né, para devorar, procurando quem devorar. É necessário matar esse leão enquanto ele ainda está chiquitinho. Aí é mais fácil. O Padre Manuel comenta que o pecado porque às vezes parece, na nossa cabeça, parece que a gente tem uma certa mentalidade de que como uma coisa é muito feia, como tal vício é muito feio, é muito horrendo, a gente só vai praticá-lo uma vez e depois não pratica mais. Porque é muito feio, é aversivo por si mesmo. Mas na verdade não é assim que funciona. E aí ele cita o exemplo da venerável Madre Francisca do Santíssimo Sacramento, em Pamplona. Essa madre, essa freira, ela teve uma visão de um homem que apareceu envolto em chamas e ele falou para ela: eu preciso que a senhora reze por mim, porque senão eu vou passar 80 anos no purgatório e se a senhora não rezar por mim, eu vou passar esses 80 anos lá, né? Então eu preciso que a senhora diminua esse meu tempo lá rezando por mim. E ela fica um pouco assustada, né, com aquilo. Qualquer pessoa ficaria. Por quê? O que você fez para ficar, né, tanto tempo no purgatório? E aí ele contou um pouco sobre a vida dele, sobre o que ele tinha feito para ir para lá. Ele teve um filho, esse homem, e num momento de raiva, enquanto... A história é meio pesada, tá meio difícil nessa aula de hoje. Enquanto ainda era bebê, ele teve um acesso lá de raiva, ele matou o próprio filho. Ele matou o próprio filho. Aí você pensa, meu Deus, mas como é que esse homem foi pro purgatório? Ele matou uma criança. E ele falou que depois que ele matou o primeiro filho, alguma coisa mudou dentro da alma dele. Provavelmente isso aqui deve ter alguma interferência demoníaca. O padre não chega a falar isso, mas fica meio nas entrelinhas ali, porque ele falou que quando veio o segundo filho, ele sentiu uma inclinação enorme para matar de novo. E ele matou. Quando veio o terceiro, ele matou. E ele até fala que ele tinha muito afeto pelos filhos, mas tinha alguma coisa dentro dele que fazia ele matar a criança. Coisa bastante demoníaca isso aí. Porém, com o passar do tempo, ele passou muito tempo afastado da igreja. Ele ouviu a pregação uma vez de um sacerdote e ele se arrependeu profundissimamente. Se confessou, passou 3 meses fazendo penitências brutais e procedeu assim, santamente, né, o resto da vida. Morreu, purgatório, 80 anos por conta desses assassinatos, né, que ele cometeu, por conta da dívida que fica do pecado mesmo depois de perdoado. Né? Ele não fez penitência o suficiente, né, no caso. E o padre comenta justamente isso, né? Depois do primeiro pecado muito, muito grave, parece que alguma coisa quebrou dentro da alma dele. A vontade dele começou a ficar mais fraca, o demônio ficou mais forte. E mesmo sendo um pecado horrendo, mas essa história é bizarra, ele sentiu a inclinação para fazer de novo.
Então, a gente não deve pensar que, eu jamais faria tal coisa. E se eu fizesse, eu jamais repetiria. Não. Nós somos bastante capazes de fazer todo o mal possível e imaginável. Sobretudo se for com o demônio ali cutucando por trás, né? Então, o padre Manuel Bernardes, ele cita essa história justamente para reforçar essa questão do pecado de costume, como isso é uma coisa perigosa, como isso enfraquece a nossa alma, como isso torna o demônio um gigante. E para lutar contra um gigante, para lutar contra um leão adulto, a gente não vai ter força. Mas tem remédios. Não significa que a pessoa esteja perdida para sempre. Primeiro remédio, resistir logo ao princípio. Remédio clássico, né, contra as tentações. Percebeu o pensamento esquisito, percebeu a sugestão, não se deleitar nela, não se demorar nela, jogá-la para fora, se distrair, rezar. Com exceção das tentações contra a fé, contra a esperança e contra a castidade, se luta diretamente. Esses 3 tipos aqui de tentação se luta indiretamente, porque não vai adiantar lutar diretamente, porque senão a gente vai perder. Tentações contra a castidade, você não fica argumentando com ela. Tentações contra a fé, não se fica argumentando com ela. Até porque é uma coisa muito sofrida. O demônio gosta de fazer as pessoas sofrerem, às vezes, colocando tentações contra a fé. Será que eu acredito? Será que é isso mesmo? É uma coisa muito excruciante. Quem já passou por alguma coisa semelhante sabe disso. É uma coisa muito excruciante. E as tentações contra a esperança, então, é aquela que só dá vontade de chorar e de fazer mais nada. Porque são as tentações contra a própria confiança em Deus. É uma coisa muito cruel, é uma coisa muito atroz. Atrox, né? A palavra em latim é uma coisa atroz, uma coisa crudelíssima. E o demônio, ele gosta, ele se diverte com esse tipo de tentação. Então, contra esse tipo de tentação especificamente, a gente não luta diretamente. A pessoa reza e se distrai. É uma luta indireta, chamada. Contra as outras, é possível lutar diretamente. Rezando, argumentando contra, pensando o contrário, desmontando a tentação por argumentos. É possível. Em tentações de inveja, por exemplo. Para que eu tenho inveja da outra pessoa? Tentações de ódio, de rixas, vingança. Então, primeiro remédio, resistir logo no princípio. Para não deixar aquele troço se instalar na alma. Segundo remédio, introduzir o costume contrário. E aqui tem uma história belíssima, né, de São Bernardo, que se lê nas obras completas. Ele cita aqui a Ópera Omnia, de São Bernardo. São Bernardo chegou numa certa cidade, ele não menciona qual, e tinha lá um pecador que tinha uma extrema fama de pecador mesmo, público. Uma vida exemplar ao inverso. E São Bernardo, movido, né, pelo zelo, ele chegou para esse homem, também não se diz, né, quais eram os pecados, né, luxurioso, beberrão, seja lá o que for que a pessoa fosse. Ele falou: irmão, as pazes com Cristo, talvez tu não queiras fazer, mas que tal uma trégua? Eu te proponho uma trégua. Para de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa por 3 dias. 3 dias só. Só 3 dias? Só 3 dias. Depois você vive do jeito que você quiser. Ofereça essa trégua que você vai ter com o nosso Senhor Jesus Cristo em honra dele mesmo, né? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Passados 3 dias, São Bernardo chega com o homem e perguntou: e aí, você cumpriu a promessa? Sim. Foi difícil, mas eu consegui. Que tal mais 3 dias? Mas agora você vai oferecer, terceiro remédio, agora você vai oferecer em honra da Santíssima Virgem. Mais 3 dias, já fiz 3 até agora, né? Tá fácil, tá tranquilo. Mais 3 dias, São Bernardo volta, e aí, cumpriu a promessa? Sim. Que tal mais 3 dias? Agora você vai oferecer em honra de todos os santos e anjos do céu. Muito bonito, né? Depois de passados esses 3 dias, não foi São Bernardo que foi atrás dele. Foi ele que foi atrás de São Bernardo, ele se jogou nos pés de São Bernardo, se desfez em lágrimas, ele falou: meu bom pai, eu não quero mais trégua, eu quero pazes. Eu quero fazer as pazes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar essa guerra, eu não quero mais ser inimigo dele. Justamente porque introduzindo o costume contrário, aos poucos, do mesmo jeito como a gente tem como cair e acostumar no pecado, a gente tem como voltar para trás. É difícil, é difícil.
Como dizia a mamãe Margarida, descer, desce quem quer, subir, sobe quem pode. Ela falava isso quando ela via, né, algum aluno do oratório que estava já um tempo sem comungar. Ela chegava no ouvido da criança, assim, acho que devia gelar até a alma. Meu filho, presta bem atenção no que você está fazendo. A gente conta isso para os alunos, eles ficam com o olho desse tamanho. Presta bem atenção no que você está fazendo. Descer, desce quem quer, porque para descer é fácil. Subir, sobe quem pode. Ela está falando justamente dessa subida, saindo do pecado. Então, é possível subir. É difícil. Mas Deus prometeu ajudar. E os sacramentos estão aí para isso. Então, é possível. Graças a esse costume contrário que São Bernardo foi colocando ali na alma daquele pobre homem, ele foi tendo mais força, mais força, mais força, até sair do buraco. E aí ele não queria mais trégua, ele queria pazes. E o terceiro remédio, potentíssimo, sem ele a gente não vai chegar em canto nenhum, recorrer frequentemente à Santíssima Virgem. E o Padre Manuel, ele fez uma coisa aqui que eu nunca tinha visto em canto nenhum. Até comentei, né, com o pessoal essa semana. Tem aquela passagem famosíssima, né, dos Atos dos Apóstolos. Atos 3, versículo 2. São Pedro e São João estão subindo para o templo, né? E eles entram pela porta Spetiosa. Spetiosa, belíssima, né? A porta era chamada de Spetiosa porque ela era a mais alta. Toda ornada em volta com ouro e prata. Era a porta mais linda do templo, por isso chamada de Porta Formosa. Lindíssima, belíssima. E na porta ali estava aquele homem mendigando. Diz a Sagrada Escritura. As palavras são... É muito perfeito isso, né? Baiolatur quotidie. Ele bajulava, ele pedia todo dia. Todo dia. Ele era paralítico desde o ventre da mãe. E aí tem a famosa passagem, né? Ele pergunta, né, se São Pedro e São Paulo se São Pedro e São João têm ouro e prata, né, alguma coisa para doar para ele. Ele fala: irmão, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus Cristo, né, em nome de Jesus, surge et ambula, levanta e anda. E aí se diz na Sagrada Escritura que prontamente as bases, as sedes, as pernas dele ganharam força de novo e ele se pôs de pé. E aí o Padre Manuel fala, ele encerra, né, toda essa meditação sobre a prisão de Herodes no pecado, ele encerra dizendo, cronologicamente, quem fez esse milagre foi São Pedro. Espiritualmente, quem fê-lo foi Maria. Ela é a porta, spetiosa, formosa, a mais alta, a mais bela, a mais enfeitada. A porta por onde passam todas as graças, né, medianeira de todas as graças. Por ela chegou a redenção ao mundo. Por isso ela é também, né, corredentora. Direta e indiretamente, dizem os teólogos. Então, sair desse buraco, né, passar por essa porta que é Nossa Senhora mesma, recorrer frequentemente, né? Do mesmo jeito, esse homem ele estava lá todo dia, baiolatur quotidie, todo dia ele estava lá, porque ele precisava. Então também, para sair de todo esse vínculo, de toda essa prisão do pecado de costume, o costume de falar mal dos outros, o costume de pensar mal dos outros, o costume de fofocar, o costume de... ou coisas graves, né, luxuriosas, intemperantes, injustas, roubo, furto, mentira, tudo, todos esses pecados, sejam leves ou sejam graves, com os quais a gente já cede, a gente já sentou na cadeira da pestilência. Todos esses pecados, recorrer frequentemente, todo dia a Nossa Senhora, para que ela nos tire desse pecado. Ela que é a porta, ela que é a spetiosa, a porta formosíssima, por onde a gente entra, né, para Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a prisão de Herodes. Esses são os estágios da morte do pecador. Mas três são os estágios. 3 também são os remédios. Existir logo no princípio. Introduzir o costume contrário. Isso está na regra de Santo Inácio, né? Agir contra. Fazer força contra si mesmo. O reino do céu dos violentos. Está também na continuação do evangelho de hoje. Dos violentos que fazem violência contra si.
e recorrer, sobretudo, né, à Nossa Senhora. Ela coloca lá no buraco que a gente está enterrado, né, ela coloca uma escada lá e a gente sobe muito mais rápido, em vez de tentar escavar e subir por conta própria. Bom, era isso.